Olhando para Whirlpool, você, durante o seu período lá, você chegou a liderar uma equipe que estava 80% de home office, né? E com supply chain que foi, assim, imagino na pandemia, comprometido. Como Sim. que foi esse cenário? Eu diria que a palavra que primeiro vem na minha cabeça é coragem e resiliência. Porque eu acho que a pandemia como um todo é algo que ninguém tinha vivido. Então, parte de uma coisa que é uma coisa desconhecida. Então, acho que esse é um ponto importante. Sim. E o segundo é como é que você lidera um time, é o que você falou, 100% remoto, né? Então, tinha um pedaço que estava remoto, um pedaço que nem estava trabalhando, porque teve uma lei na época que parte podia ficar em casa, logo que explodiu a pandemia que eu estava lá. E aí eu vou te falar de coragem, porque foi um dos maiores cases da minha carreira aconteceu justamente nesse momento da pandemia, que foi como é que a gente conversa com os consumidores, com os clientes que estão trancados em casa pela primeira vez e tendo que lidar, a gente estava falando agora há pouco, com os eletrodomésticos de uma forma completamente diferente. Porque uma coisa é você abrir a porta da geladeira 2 vezes por dia, outra coisa é você abrir ela 15 vezes por dia, né? Uma coisa é você, no máximo, esquentar alguma coisa para comer à noite, outra coisa é você aprender a cozinhar, né? A lavadora, né? Uma das coisas... Isso tudo a gente viu muito no social listening, a gente conseguiu pegar isso que era... Nossa, eu comecei a ter que lidar com os eletrodomésticos e aprender muita coisa que eu não sabia que era possível, que eu precisaria para sobreviver dentro de casa. Então, a relação do consumidor com o eletrodoméstico mudou completamente. Então, como é que a gente lia esse cenário e como é que eu trago um conteúdo, e aí acho que foi um dos maiores cases de creators aí da minha carreira, e eu acho que do mercado, que foi como é que a gente vai falar sobre isso de uma forma leve, e num tom que não passe do ponto, porque tem muita gente perdendo pessoas, tem muitas pessoas com medo de sair de casa. Então, foi um momento bem delicado sobre como falar sobre o assunto, só que de uma forma que conectasse, que fosse verdadeira, mas que também fosse leve. Né? E aí, naquele momento, a gente, enfim, tinha vários roteiros, na época a agência era FCB, e a gente trouxe a proposta aqui de uma ideia de trazer alguém para falar de uma forma leve sobre esse assunto. E a gente escolheu o Paulo Gustavo, que no fim depois morreu de Covid, né? Então, mas não falando sobre esse momento, falando do momento que ele criou para a gente, foi o momento mais icônico sobre o que é mais icônico do Creator Economy, que é deixa o criador criar, né? Porque eu lembro que a gente mandou o roteiro e ele falou para a nossa agência na época, eu tenho um áudio até hoje dele falando, ele falou... Muito legal o roteiro de vocês, mas deixa eu falar uma coisa, eu trabalho com improviso. E eu estou trancada em casa há 120 dias com o Thales, né, que era o marido dele. E me deixa criar, porque só assim vai sair de uma forma verdadeira. Eu trabalho com improviso. Me fala só o que eu preciso falar da geladeira, do fogão e da lavadora. O resto, deixa comigo, confia. E a gente não tinha um time lá gravando, né? Porque era também ele mesmo, era né? ele mesmo. Então, assim, a gente sentou com a agência e a gente falou, vamos confiar. E isso faz quanto tempo? Faz 5 anos, né? Então, era um momento também, eu ouço bastante o que vocês falam muito legal, do que vocês trazem em todos os slogans, que é, deixa o criador criar, né? Quem conta a história faz história, mas você tem que deixar... quem faz a história ali, que não é só a marca, é o criador na voz dele... Deixa ele criar, que vai sair de uma forma muito mais genuína, muito mais verdadeira. E foi um estouro, assim, o que a gente teve de engajamento foi muito gigantesco. E a gente foi finalista, ganhou ouro no Prêmio F, que é o prêmio mais importante de efetividade de marketing em 3 categorias. Uau. Então, era branded content, influenciador e promoção, porque também o resultado em promoção, em vendas, foi incrível. Foi incrível. Então, foi um momento, como liderar um time nesse cenário e como conversar com o consumidor de uma forma que fique leve, mesmo num assunto que é tão difícil. Então, a palavra para mim é coragem.